Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente está falando desde o início desse capítulo, né, desse nosso grande capítulo, falando um pouco sobre a escola e seus pensadores. Né? A escola Frankfurt, ou seja, o Instituto de Pesquisa Social que era vinculado à escola. Nele surgiu grandes personagens, né, filósofos, pesquisadores, cientistas, em busca, né, de interpretar a sociedade que estava se desenvolvendo. Com isso, tivemos Marx Werkman, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Walter Benjamin no Brasil, que foi um grande positor, né, dessa ideia da teoria crítica. Né? A partir daí, a escola Frankfurt foi onde desenvolveu grandes, né, cientistas interpretando a sociedade bárbara, que estava se desenvolvendo diante de uma tecnologia, diante de um progresso, mas ainda estava longe, né, de ser realmente uma sociedade racional. Por isso que eles estavam lutando sobre essa tendência, né? E a partir daí eles fizeram essa teoria crítica perante esses regimes políticos que estava desenvolvendo após guerra. Né? A partir daí estamos falando um pouco sobre a escola Frankfurt e o Instituto de Pesquisa Social, realmente vinculado a esses grandes pensadores que surgiu, né, com essa grande teoria crítica, que é uma interpretação sobre a sociedade que estava desenvolvendo sua virtude naqueles primeiros passos. Né? Então, o começo, né? O pensamento alemão, seja qual for na sua tonalidade ideológica, que assume e dominou grande parte do cenário intelectual naquele momento no ocidental, entre 1850 a 1950. Com isso, tivemos grandes representantes, né, que teve uma fase de aura de espírito alemão que surgiu dentro dessa escola Frankfurt, fundada em 1924. As ideias desses representantes cientistas era lutar contra realmente a questão dos regimes totalitarismo que estava surgindo, como o nazismo e o fascismo, que queriam realmente vincular a sociedade a uma sociedade escravista. Com isso, surgindo assim esses pensadores que vieram dessa grande escola Frankfurt. A escola foi denominada oficialmente o Instituto de Pesquisa Social, que era vinculada a isso, foi fundada no auditório da Universidade da Escola Frankfurt em 22 de julho de 1924. Eles viviam numa época em que a inflação e o galopante de tumultos políticos espalhados por grande parte na Alemanha, né, que foi o primeiro país a ter essa mudança radical do regime político nazista. Né? A escola e suas características. Então, uma das características da escola é os autores e pensadores da escola, Frankfurt, são de origem judia. Por essa razão que a perseguição da judia levando a cabo, né, pelos nazistas e tiveram de buscar refúgios, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, para não ser realmente mortos, caçados, aprisionados. Né? Você se lembra que na Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha ela que teve o maior massacre nos seus campos de concentração, aonde tinha esses judeus, né, que eles eram realmente mortos e também se via como escravos. Tinha também os anticatólicos, que para eles que eram os protestantes, e também os negros e os homossexuais e outros que não estavam realmente de acordo com o regime naquele momento. Tudo isso fez parte, né, dessa concentração em massa e matança, né, na Segunda Guerra Mundial provocada pela Alemanha nos seus campos de concentração nazista. Todos os pensadores tinham uma inspiração marxista, né? Tais ideias de Marx, Karl Marx, que eles adotaram. Né? A partir daí, entretanto, eles adotaram essa atitude crítica sobre o pensamento de Marx, que foi enriquecedor às suas teorias e outros campos, como também da economia e da sociologia, psicologia e até mesmo nascendo assim o socialismo democrático. As suas investigações não tomaram o caráter de um sistema, mas sim de um conjunto de ensaios que examinaram e organizaram, e essa consciência desse trabalhador industrial, que era mesclado de acordo com conceitos tomados num campo diverso de investigação. São, portanto, estudos de ordens interdisciplinar
que foi desenvolvido no Instituto para Pesquisa e Social pela Escola Frankfurt, onde esses grandes pensadores começaram a interpretar esses ensaios como de uma Karl Marx, e também realmente podemos citar também a psicologia de Freud, que foi também utilizada, né, pelos grandes pensadores para entender o comportamento do indivíduo na sociedade. Quanto a ela mereceu realmente uma designação. A escola constatou a existência de alguns sinais e existia realmente a confirmar tais como a existência de quadro institucional que ia representar o Instituto, no caso, os grandes pensadores filósofos, e a presença de esses mestres com pensamento que na figura de Horkheimer e depois de Adorno, Theodor Adorno, que começou a levantar suas teorias, né, e as suas concepções ao ponto de começar a criticar realmente essas ações na sociedade. A teoria crítica foi, como dito, né, no slide anterior, que foi um manifesto apresentado por Horkheimer que visava afirmar que um novo paradigma iria representar pela sua fusão do materialismo histórico de Karl Marx e também pelas questões da psicanálise de realmente Freud. Importante frisar aqui que Horkheimer faz uma teoria crítica contrapeso com a chamada teoria tradicional, ou seria, ele buscava construir um saber racional que iria denunciar o irracional que existia na história e na própria sociedade, que é isso que Horkheimer começou a fazer sua interpretação, utilizando, né, esses paradigmas, esses ensaios, né, de Karl Marx e também a visão, né, e o desenvolvimento dos ensaios de Freud na psicanálise. A proposta da teoria crítica. Primeira, a sua proposta é como a sua própria teoria fosse lugar da autocrítica, dos esclarecimentos e de visualização das ações denominada realmente social, visando assim não permitir a reprodução dessa dominação, ou seja, de um alerta à necessidade do esclarecimento e da própria sociedade quanto às ordens instituídas. O que eles queriam? Eles queriam não reproduzir aquilo que a sociedade estava fazendo. Eles queriam mudar, né, o papel da sociedade. E para isso, eles tinham que mudar o comportamento do indivíduo, para que ele pudesse realmente ser transformado. A escola de Frankfurt com seus grandes autores, né? Resumindo, a escola era composta por filósofos, cientistas sociais que estava em comum um estudo das tendências marxistas, né? Karl Marx, que foi uma interpretação trazida dos seus ensaios para que esses pensadores pudessem fazer essa teoria crítica, deve estar realmente na instituição e a criação das palavras indústria cultural e cultura de massa, onde eles pensavam e naquele momento que a indústria cultural e a cultura em massa que estava transformando ideologicamente aquele indivíduo como realmente um ser ou um sujeito que seria teleguiado pelas forças malignas, que é isso que eles achavam, que a cultura em massa e a grande industrialização, que no caso era o progresso, mas só que esse progresso não estava ainda sendo adaptado. E a partir daí, forçando o indivíduo que tinha pouco esclarecimento intelectual, podia realmente ser um teleguiado, né, dessa questão desse consumismo que está se desenvolvendo naqueles primeiros momentos. Considerando também que a escola criticava a origem também a escola crítica de origem marxista, né, eles procuravam determinar uma visão global, ou seja, crítica da sociedade burguesa que estava se desenvolvendo. Esses movimentos pretendiam transformar radicalmente a sociedade, que atribuísse o devido valor à cultura e à imagem que as pessoas fazem de si mesmo. Que, no caso, como eu falei, né, a sociedade industrial e a cultura em massa, ela tem uma visão ideológica de um parasita, né? A partir do momento que nós não temos mais uma ideologia própria, estamos realmente sendo teleguiados com ideologias de outras coisas, de outras pessoas, e a partir daí perdemos essa essência. O que a teoria crítica queria resgatar, né, esse indivíduo para que ele possa ter realmente uma noção daquilo que ele está realmente fazendo na sociedade. Também visava oferecer um comportamento crítico nos confrontos com a ciência e a cultura, apresentando assim uma proposta política que ia reorganizar a sociedade de modo que ia separar tais, né, e chamava assim de crise da razão.
Essa dialética, né, trazida por Max Heckmann, né, como método de entender a sociedade buscando a investigação analítica dos fenômenos estudados. Estava relacionado com esses fenômenos, com as forças sociais e que ia realmente provocar realmente essas forças a partir do momento que ele começou a entender e aplicar esse método para poder resgatar e investigar essa sociedade mais a fundo. Os principais alvos da teoria crítica seria a sociedade burguesa, que se tratava que eles queriam mudar a estrutura da sociedade moderna capitalista, e a crítica aberta ao marxismo, né, que criticava, né, a crítica vai contra o dogmatismo marxista, que era rejeitar qualquer sociedade totalitarista, né, ou seja, aqueles regimes, né, nazistas e fascismo que estava se desenvolvendo naquele momento. E aí, essa deixa, né, da teoria crítica, que o controle remoto tornou-se a principal bússola para a vida da maioria das pessoas. Né, Theodor Adorno. Né, ele acreditava que a partir do momento que a cultura em massa ela propaga, né, essa ideologia falsa e o indivíduo, o sujeito, a pessoa está até ligada a essa cultura em massa, perdendo a sua essência na sociedade. E também tivemos a filosofia tradicional, a partir do momento que ela, especialmente, e a metafísica e a teologia e a religião, principalmente a metafísica e a religião, são consideradas ideologicamente da sociedade burguesa, né, que foi registro histórico trazido e não realmente modificado. E a crítica da razão feita a isso, a razão tem sido, né, instrumentalizada a fim de obter benefício, deixando em segundo plano o puro hábito do saber, ou seja, a razão foi reduzida a uma razão prática e utilitária. E depois disso, utilizando uma razão instrumental, né? Os filósofos alemães reunidos na Escola Frankfurt descrevem a racionalidade ocidental como uma instrumentalização da própria razão. Ou seja, essa instrumentação nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhece, né, e domina e controla a natureza e os seres humanos. A partir do momento que somos realmente controlados, né, essa razão da instrumentalização. Na medida que a razão se torna um instrumental, a ciência vai deixando de ser realmente uma forma de acesso a conhecimentos verdadeiros e vai tornando-se esse indivíduo cada vez mais um instrumento de dominação, poder e também de exploração na própria sociedade. Finalizando, esta razão instrumental nos permite compreender o seguinte: a transformação de uma ciência em ideologia e mito social, isto é, o senso comum uma cientificista, né, que provoca realmente essa perda, e que a ideologia da ciência não se reduz à transformação de uma teoria científica, ou seja, nem ideológica, mas se encontra na própria ciência. Enfim, ao tocar a posição em favor, o marxismo apolítico, né, traz, né, pelo caso do Rockman, né, e Adorno, que lutaram para que esse fruto prático, né, pudesse realmente fazer uma empatia, uma busca ideológica desse indivíduo, que ele pudesse realmente ter uma ação mais previamente, né, conduzida na sociedade. Assim poderia mudar, né, o pensamento desse indivíduo irracional para que ele pudesse ser um indivíduo racionalizado, né, em busca de um pró de harmonia na sociedade. Então, tudo isso foi o desenvolvimento desses autores na escola Frankfurt, né, e como eles poderiam realmente utilizar essa teoria crítica ao nascer dentro dessa escola, né, que foi a crítica perante essa pós-guerra que surgiu, né, o movimento, né, esse manifesto da teoria crítica, ou seja, a escola Frankfurt lutando por uma ideologia igualitária na sociedade. Beleza? Até a próxima. Qualquer dúvida aí, né, estamos aqui.